Detonado pela crítica internacional e pelo público, além de muitas polêmicas, Don't Worry Darling, ou seja, Não Se Preocupe Querida, com Florence Pugh e Harry Styles, é o tema desse vídeo daqui, quando eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme, que realmente assim tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Poderia ser melhor, eu diria pra vocês. Já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo por aqui sobre a cultura pop e deixa o like nesse vídeo para você receber as notícias sempre aqui com a gente, porque quanto mais like tiver o vídeo, mais esse conteúdo chega às outras pessoas e mais esse conteúdo vai chegar até você numa próxima oportunidade também. Então já deixa o like e se inscreve aí, bora! Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Não se preocupe, querida, tem uma ideia muito boa, sim, que é pegar aqueles filmes clássicos como Matrix 1, 2, 3 e 4, né? Principalmente os mais antigos, né? E o Show de Truman e replicar num filme moderno que fala de machismo e da força da mulher. Só que aí já começa o primeiro problema do filme, sim. Porque ele tenta falar sobre esses temas, que são atuais sim, e que são importantes, mas com uma roupagem antiga, como é em Matrix e Show de Truman, não no sentido desses temas, mas no sentido de que é um negócio batido. Então Matrix e Show de Truman é já um contexto, uma história batida. Falar de machismo e da força da mulher do jeito que foi falado nesse filme aqui, também é uma coisa antiga, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente está em 2022. Então, esse é o principal problema do filme, que, apesar disso, eu gostei. Ele tem um visual muito bonito, então você pega os cenários, todo o figurino, os takes de câmera, tudo isso é muito bem feito. Perfeito mesmo, assim, tipo nota 10 na minha visão, que não sou um crítico de cinema, certo? Mas tá muito legal. E a parte do mistério, até certo ponto, prende a gente. Apesar de algumas coisas não serem explicadas. Então você tem lá um avião. Vou falar sem spoiler, tá? Então você tem lá um avião. E aí você consegue traçar esse paralelo desse avião com um outro avião que tinha aparecido antes. E fica por isso mesmo depois. O que isso tem em relação com a outra coisa? Ou um avião e o outro avião foi só uma coincidência de roteiro, sabe? Então tem uns negócios ali no meio que você não entende. Mas você fica querendo ver aonde isso vai dar. Pelo menos comigo foi assim. Só que da mesma forma que eu digo isso de uma forma negativa. Por quê? No mesmo dia, no intervalo, sei lá, de umas 5 horas, 6 horas, eu vi A Mulher Rei com a Viola Davis e vi esse filme. Então primeiro eu assisti o filme da Viola, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, e depois eu vi esse filme à noite. E o filme da Viola me prendeu muito mais, me deixou muito mais ali, meu Deus, que coisa incrível, fantástica, não sei o que lá. Esse filme, ele me prendeu também, eu não dormi, nem nada do tipo, não é disso que eu tô falando. Mas se você comparar duas coisas que sim, são diferentes, o outro filme, também lançamento da mesma semana, me deixou mais satisfeito do que esse. E aí a gente precisa entrar no elenco. E aqui eu vou pegar 3 caras que eram a expectativa principal do filme. Vamos começar falando dos 2 protagonistas principais, né? A Florence Pugh e o Harry Styles, conforme eu já tinha falado aqui na abertura do vídeo. A Florence Pugh, ela carrega o filme nas costas. Ela é uma brilhante atriz dessa geração mais nova, tem ali na casa de 20 e poucos anos, e então, assim, você fica assustado com o brilhantismo de atuação dela, como ela consegue mandar bem, como ela consegue de fato transmitir que a Alice, né, que é a personagem dela, tá vivendo aquilo e que causa em você o principal motivo de você ficar ali no filme fissurado em tudo isso. E conforme a história dela vai avançando, fica cada vez mais claro o quanto os outros personagens, e aqui eu nem tô falando do Harry Styles especificamente, tá? Mas dos outros personagens coadjuvantes, como aqueles personagens são vazios e não crescem ao longo da história. Eles começam de um jeito e terminam
praticamente do mesmo jeito. E se eu falei, tipo, tudo que eu podia falar de elogio pra Florence Pugh, eu tenho que falar contra o Chris Pine, antes até de falar do Harry Styles, porque tem uma polêmica aqui no meio envolvendo o Harry Styles, né? Sempre tem, né? Quando um cantor resolve sair do lado da música e ir pro cinema atuar, sempre tem polêmica, né? Mas enfim, vamos falar do Chris Pine, que era uma outra expectativa pro filme. Ele é o vilão, vamos dizer assim, dentro do filme, mas ele deixa muito a desejar. Mas eu não fico com a impressão de que a culpa é dele. Do tipo assim, eu tô aqui, vou receber um cachê bom, comprar um carro novo, uma casa nova, vou fazer isso, vou fazer aquilo com esse dinheiro que eu tô aqui ganhando. Não. Ele até me parece focado no que ele tem que entregar, mas o roteiro do personagem dele é pequeno, é vazio. E você ter um cara desse tamanho para um papel que deveria ser maior, que deveria ser mais importante, que deveria ser mais profundo, e você não tem o que entregar para ele, você deixa o cara na mão, né? É mais ou menos o que eu falo, por exemplo, para quem acompanha aqui o canal, do Andrew Garfield como Homem-Aranha, nos 2 filmes dele. Aqueles 2 filmes são ruins, mas você vê o cara entregando e dando com amor tudo que ele pode fazer naqueles filmes. Aqui o Chris Pine, ele tenta, mas ele não tem de onde tirar, porque ele também não pode inventar da cabeça coisas. Então me passa essa impressão, tipo, o tanto que focaram na profundidade da Florence Pugh, da Alice, né? Tiraram dos outros. E aí sobrou pro Chris Pine também. E aí, talvez se ele fosse o protagonista, ao lado da Florence Pugh, fosse melhor. Porque aí entra o Harry Styles. Eu fui pro filme falando assim, vai ser um desastre. E eu saí do filme falando, eu achei que ia ser pior. Não foi o desastre que estavam pintando por aí, que estavam falando por aí, pelo menos na minha visão. Pelo menos na minha visão não foi tão ruim assim, mas também não significa que foi bom. Só que eu acho que também ele tá no processo, aqui tentando defender, vai. Ele tá no processo de entrar nesse meio. Então se ele não tiver papéis, ele não vai conseguir. Ele tem que praticar, ele tem que melhorar e tal. Então eu acho que o ideal para ele seria papéis menores, até ele poder chegar num protagonista, né, num protagonista que tenha importância como tem o personagem dele aqui. Então, tipo, você vê realmente que ele tá esforçado, que ele quer entregar, que ele quer dar tudo de si. Mas o tudo que ele pode entregar hoje, como um protagonista de um filme, é pouco. Por exemplo, quando ele apareceu como Eros em Eternos da Marvel, que eu acompanhei aqui a fundo no canal, como foi uma participação numa cena pós-crédito, foi o quê? 10 segundos de fala, acabou não impactando. Vamos ver pro futuro do CM. Eu acho até bom ele ir fazendo outros papéis para melhorando. Se a Marvel Studios deu um papel para ele, é porque eles veem futuro no cara, né? Então, vamos ver o quanto que ele consegue crescer daqui pra frente nesse papel de ator, mas eu não daria um protagonista pra ele. Talvez eu trocaria, eu faria ele ser o vilão, o personagem do Chris Pine, e o Chris Pine eu faria ser o personagem do Harry Styles, talvez trocar. Porque o tempo de tela, apesar de ser um trio famoso, o tempo de tela do Harry Styles é muito maior do que o do Chris Pine. Então talvez inverter, talvez fosse uma boa. Não sei, eu acho que além de criticar, a gente tem o papel de tentar apontar uma solução, porque criticar em si é muito fácil. Então tá todo mundo falando, foi um lixo, foi uma porcaria, não sei o que lá. Mas como consertar isso? Não dá o papel pra ele? Tá, mas ele tá no filme. O que dentro do filme a gente poderia fazer pra melhorar? Eu acho que é uma conversa que eu acho que é importante. Não sei, talvez eu esteja querendo ser muito certinho, né? E aí o final do filme, que obviamente eu não vou te dar spoiler, né? Mas é aquele final que fica em aberto, que cabe a cada um pensar, então, será que deu certo? Será que não deu? O que aconteceu e tal? Eu penso, deu certo, mas será que deu mesmo, ao mesmo tempo? Então, todo o mistério que o filme se encaixa, né? Aqui ele se repete no final, do tipo, o que vai acontecer? Vai ter um segundo filme? Acho que não. O filme em bilheteria perdeu até pra reestreia de Avatar nos cinemas. Avatar 1, filme de o quê? Uns 5 anos atrás, nem sei. Acho que até mais, né? Faz tempo que lançou esse filme. Eles perderam, até pra Avatar, relançamento. Então é uma questão... Mas assim, eu acho que cada um que tiver a oportunidade de ir assistir o filme tem que ir. Porque só ir pela opinião dos outros é muito fácil também. Eu fui não esperando nada do filme, porque a opinião estava muito embaixo.
E eu gostei, de certa forma, do filme. De 0 a 10, eu nem sou muito de dar nota, mas eu até daria uma nota 6 ali. Eu acho que é um filme que consegue te prender, mas depende muito de você, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que exige muito do filme ou não? Você é uma pessoa que gosta desse tipo de filme, que causa um mistério, que vai te prendendo? Me lembrou muito WandaVision, e tem muito a ver com isso, uma bolha, né? Sair da bolha. Enfim, sem mais spoilers, já se inscreve aqui no canal, e aqui do lado tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Tem um vídeo falando do filme da Viola Davis aí, o The Woman King. Acompanhe a gente aqui com mais vídeos então. Um grande abraço, até a próxima. Fui!